A paz do Senhor. Peço aos irmãos que estendam as suas mãos para cá, em nome de Jesus, e vamos orar. Pai amado, Pai querido, te apresento, Pai, a vida, Pai, do teu servo, Pai, nessa noite, Pai, que vai estar, Pai, trazendo, Pai, a mensagem, Pai, algo, Pai, que o Senhor já colocou, Pai, no coração dele, Jesus. Que ele venha falar, Pai, tudo aquilo, Pai, que o Senhor já colocou, Pai, no coração dele, Jesus. Continua, Pai, derramando, Senhor, da tua graça, Pai. Continua, Senhor, derramando, Pai, do teu entendimento, Pai, da tua sabedoria, Pai, sobre a vida do teu filho, Jesus. Espírito Santo de Deus, que ele venha, Pai, estar, Pai, sempre, Pai, íntimo, Pai, de ti, Senhor. Oh, Jesus, o Senhor sabe, Pai, as lutas, Pai, que ele tem passado, Pai, para estar aqui, Pai, nessa noite, Pai, trazendo, Pai, a tua mensagem, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, venha, Pai, fortalecendo, Pai, a vida, Pai, do teu servo, Senhor, cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu cumprimento os amados com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Primeiro, irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem me dado, né? Deus tem usado por misericórdia os seus vasos para dizer que Ele é livramento na minha vida. E, como os irmãos sabem, eu sofri um acidente de moto e eu poderia ter morrido, mas Jesus, Ele me deu livramento junto ali com o pai de Sandro, né? Foi algo simples, mas poderia não ser. Mas em tudo nós vemos ali a mão do Senhor. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, agora gostaria que os amados abrissem comigo as Bíblias no livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Glória a Jesus. Cântico dos Cânticos, no capítulo 1. O versículo é o versículo 2. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 2. Para os irmãos procurando aí. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estaremos lendo em nome do Senhor Jesus. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 2. Que nos diz assim: beije-me ele com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Amém? Irmãos, Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração já há alguns dias. E depois que eu sofri um acidente de moto, eu não pude ministrar. A missionária tinha me escalado e eu não pude. Então essa palavra ela estava pronta e eu não pude ministrar. E eu entendo que se Deus não quis que eu ministrasse naqueles dias, é porque Ele estava reservando essa palavra para essa noite. Amém? Então, com certeza, Deus, Ele tem algo a tratar conosco. Quando a Bíblia fala no versículo 2, beije-me ele com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Essa é uma expressão muito forte. E daí, eu pensei, como que eu vou trazer esse versículo para a igreja e o que Deus quer tratar com a igreja e falar, porque não é fácil pegar um versículo como esse e traduzir para a igreja. Mas esse versículo está no livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, que por introdução vai retratar aqui. O livro, ele fala sobre, o tema do livro é relacionamento conjugal. E trazer isso em um culto de terça-feira, que é um culto de louvor e de adoração também. Mas
entendemos que há um relacionamento também maior, que é o de Deus para com sua igreja. É um livro romântico, um livro poético que escreveu Salomão. Livro escrito há quase 3.000 anos atrás. E esse livro, esse nome, Cântico dos Cânticos, em regra de ortografia de português, ele é um superlativo. Cântico dos Cânticos. Superlativo é aquilo que dá qualidade, aquilo que dá alta qualidade, aquilo que dá excelência. Nós vemos esse superlativo também na expressão Rei dos Reis. É um superlativo, é aquilo que dá qualidade e excelência como maior ou melhor dos reis. Nós vemos isso quando a Bíblia também fala Senhor dos Senhores. É a alta qualidade e a mais alta excelência do Senhor dos Senhores. Nós vemos isso no tabernáculo, quando há a expressão Santo dos Santos. É o maior lugar, mais santo, mais excelente. Então, Cântico dos Cânticos também é um superlativo. É essa expressão somada a outra que dá a qualidade de excelência, a qualidade de algo maior, ou melhor dos cânticos. Salomão, ele escreveu 1.005 cânticos, e esse é o cântico maior, ou o cântico melhor. 3.000 provérbios escreve o sábio Salomão. Glórias a Deus. Irmãos, Salomão, sabemos que o homem mais sábio ali da sua época, antes dele não houve, depois somente o Senhor Jesus. E esse livro, ele era lido pelos judeus na festa de Páscoa. Esse livro, ele é uma parte da chamada agiograpa. Isso significa a Bíblia hebraica nos manuscritos, ou que quer dizer escritos sagrados. Glórias ao nome de Jesus. É um livro cheio de enigmas, é um livro cheio de metáforas, um livro aonde Salomão descreve ali todo o seu amor, todo o seu carinho, e na verdade ali algo ainda mais, pelaquela jovem sulamita. E nós entendemos que esse livro também é uma representação, há uma representação do rei Salomão, sendo o nosso rei, o rei Cristo, o rei, o Deus de toda a terra e de todo o céu, e ali a sulamita, a representação da noiva de Cristo, que é a igreja que está aqui agora. Aleluia. A Bíblia fala sobre essa história do romance de Salomão, mas a Bíblia não só fala sobre esse romance. Quando nós vemos a Bíblia, nós vamos entender relacionamentos de romance, de amor. Por exemplo, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Ruth, Boaz, Davi com Mical, Oséias e Gomer, e Jesus com vocês, e Jesus com a igreja. Aleluia. Então a Bíblia, aleluia, está cheio de histórias de amores como essa, mas a maior de todas as histórias de amor é a história de Cristo com nós que somos a igreja do arrebatamento. Aleluia. E que história é essa que foi composta e escrita desde a formação do homem e até hoje? Aleluia, está acontecendo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não aconselharia você ler o livro de Cantares sem um intérprete, ou sem buscar uma interpretação maior e sem pedir a ajuda do Espírito Santo. Porque aqui, na verdade, algumas passagens que Salomão descreve a sulamita, algumas passagens até calientes, algumas passagens de uma forma que ele fala de uma forma tão sagaz, tão saliente, que ele fala para a sulamita que a vontade dele era beber vinho no seu umbigo. Esse é o amor que Salomão sentia por ela. Glórias ao nome de Jesus. Cantares de Salomão, escrito por Salomão na sua juventude. Na verdade, Salomão, ele escreveu 3 livros. Ele escreveu Cantares, o Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Quando Salomão vai escrever o Cântico dos Cânticos, ele ainda está na sua juventude. Ele já ainda está ali no início do seu reinado, todo apaixonado. Aleluia. E depois ele escreve ali
o livro de Provérbios, já como um homem maduro, ali na sua meia-idade, já em uma responsabilidade maior, já sendo um conselheiro, ali escrevendo seus 3.000 provérbios, já não está mais na flor da idade. Aleluia. E depois, na mesma cadeira que Salomão, ele escreve cantares e escreve provérbios, já lá no fim da vida, já descendo ali a ladeira, ele escreve o livro de Eclesiastes. E quando Salomão vai escrever o livro de Eclesiastes, ele já está velhinho, já está velho, com dores, já está ali cansado das batalhas, e faz ali algumas expressões, ele afirma ali algumas expressões de uma sabedoria plena, de uma sabedoria mais absoluta da parte dele, de tanto ter observado a vida, e ele escreve que vaidade, tudo é vaidade. Ter tido 1000 mulheres era vaidade, ter tido toda aquela sabedoria é vaidade. Aleluia. E para quem acha que Salomão não alcançou salvação, acredite, é ele que escreve dizendo: o fim de todo homem é temer e obedecer a Deus. Salomão foi um homem muito sábio, aleluia, e Deus o abençoou ricamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, no início do seu reinado, ele escreve esse livro. Então, certo dia, ele está ali, em plena juventude, em pleno vigor. E um dia, Salomão, ele resolve fazer uma viagem, para conhecer como que está as terras, para conhecer como que está ali o seu reinado. E ele, de repente, visita ali uma pequena cidade chamada Sunem. Quando ele chega na cidade de Sunem, ele vê ali algumas vinhas, e ele está sendo acompanhado com o seu exército, com os seus seguranças. De repente, um detalhe, ele está vestido ali de pastor, porque se ele fosse como rei, logo as pessoas iriam saber que se tratava de um rei. E ele se disfarça de pastor, e ali começa a observar as vinhas, e ele percebeu que várias e várias virgens estavam ali pisando vinho, pisando as uvas no lagar. E de repente, Salomão, ele observa uma jovem diferente, uma jovem que chamou a atenção dele, uma jovem que chamou a atenção do rei. Na verdade, uma plebeia. Salomão ali agora está em um momento de se apaixonar. Cantares capítulo 6, versículo 13. Aleluia. Algum soldado vai olhar para Salomão e vai dizer assim: por que olhas para a Sulamita, como as fileiras dos teus exércitos? Glórias a Deus. Irmãos, se tinha uma coisa que Salomão gostava de olhar, gostava de admirar, era quando o seu exército estava ali formado, em posição de sentido, ou marchando. E isso era agradável aos olhos do rei Salomão. Então alguém pergunta para ele e diz assim: por que olhas para a Sulamita da mesma forma que você, ó rei, olha e admira o seu exército? Alguém está olhando para o rei Salomão, dando uma olhada apaixonada para uma jovem plebeia. Aleluia. Mas o rei não poderia se apaixonar por uma jovem plebeia, porque o rei tinha a linhagem real, e por obrigação ele tinha que casar com uma princesa. Ele tinha que casar com alguém que tivesse sangue real. Por isso que ele teve tantas princesas. Salomão não podia se apaixonar por aquela plebeia, porque ela não tinha sangue real. Pela lógica, o nosso Cristo teria que vir apenas para Israel, e ele não poderia assim casar com os gentios que somos nós. Mas aprouve a Deus se apaixonar por um povo, aleluia,
nos confins da terra. Aprove a Deus se apaixonar, aleluia, pela igreja aqui no Brasil, pela igreja aqui em Jesus de Nazaré, aleluia, pela igreja em todo o mundo, aleluia. Deus, ele abrangiu o amor dele, não somente por Israel, aleluia, e traz esse amor para nós que éramos plebeus, para que assim alcançássemos a salvação, aleluia, e tornarmos noiva de Cristo, aleluia, para um dia as bodas do Cordeiro acontecer, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 2, aliás, Cantares capítulo 2, versículo 1, foi o que nós lemos, aliás, nós vamos ler, que fala assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Quem está dizendo isso, irmãos? Não é Jesus. Quantas e quantas vezes as pessoas pregam dizendo que Jesus, ele é a rosa de Saron, que Jesus, ele é o lírio dos vales. Isso não é verdade. Quem está dizendo isso, na verdade, é a Sulamita. Ela está dizendo isso, se comparando com uma flor, porque Salomão, ele escolheu ela entre todas as outras flores, ou seja, entre todas as outras mulheres. E ela se sente tão agraciada, que ela se sente como a rosa de Saron, como o lírio entre os vales. Aleluia. Ela se sente dessa forma. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 7. Aleluia, vai dizer assim. Salomão olha para ela e diz assim: tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. Entenda, Jesus, ele é o rei, você é a noiva do rei, aleluia. Salomão está dizendo para a Sulamita que em ti não há mancha. Jesus está dizendo para nós que somos a noiva, que nós não devemos ter mancha, nós não devemos estar manchados. E qual é a mancha? A mancha do pecado não pode existir em nós, a mancha da soberba não pode existir em nós, aleluia. A mancha da inveja, da desigualdade, não pode existir em nós, porque em ti não deve haver mancha, aleluia, porque devemos ser como uma virgem, pura, imaculada, para encontrar com o noivo, aleluia. Cantares de Salomão, capítulo 6, o versículo 10, vai nos dizer ainda o seguinte, que Salomão, ele quando está olhando ali para a Sulamita, aleluia, ele observa e diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Quem é essa? Quando Salomão olha para aquela jovem e ele começa a se apaixonar, e ele começa a perguntar: quem é essa que está subindo do deserto? Formosa como a lua, formidável como um exército com bandeiras. E como era lindo ver um exército todo formado, todo alinhado com bandeiras, aleluia. Quem é esta que é tão formidável como a lua? Você consegue imaginar essa noite um Deus apaixonado por você, igreja, dizendo que você é tão formidável como a lua, dizendo que você, igreja, é mais preciosa e mais agradável do que um próprio exército, milhares de soldados com bandeiras, aleluia, brilhante como o sol? Você brilha mais do que o sol, igreja, aleluia. Quando você se achar que não tem valor, aleluia, quando você se achar o verme do garrapato, entenda que você brilha mais do que o sol, aleluia, porque o brilho da glória de Deus está resplandecendo sobre você, aleluia. E a Bíblia diz: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Esse é o momento em que Salomão se apaixona por aquela jovem camponesa. Esse é o momento, aleluia, que o amor entra no coração de Salomão. Aleluia. Glórias a Deus. É certo que Salomão, ele teve 1000 mulheres, 1000. Mas entre essas 1000 mulheres, apenas uma fisgou o coração do rei. Aleluia. Isso significa que para ele as outras 999, aleluia, era apenas um praxe.
E acredite, por Salomão ter tantas e tantas mulheres, não acredite que Salomão tinha algo a mais com elas. Na verdade, a maioria desses relacionamentos do rei Salomão não passava de um jogo político. Porque era interessante para os outros reis que casassem as suas filhas, as suas princesas com Salomão, porque assim eles teriam proteção de guerra. Aleluia. Acontecia dessa maneira. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Cantares capítulo 6, versículo 13. Salomão, ele diz assim: volta, volta, ó Sulamita. Aleluia. Volta para que nós te vejamos. Aí ele repete: porque olhas para a Sulamita como a fileira dos seus exércitos. Aleluia. Para ele era muito prazeroso olhar ali para a fileira dos exércitos do rei. Aleluia. Quando Salomão, ele está ali ainda olhando para ela, e ele resolve ali assumir um relacionamento com a Sulamita. Em um certo momento, quando ele está escrevendo o livro de Cântico dos Cânticos, ele senta, se coloca em um lugar reservado, pega ali uma pena e um tinteiro que era feito de madeira, todo inspirado, todo apaixonado. Quem sabe, talvez, nesse momento, a Sulamita estava dormindo. E ele começa a escrever ali a sua história de amor. E começa a registrar, aleluia, nesse livro. Então, ele escreve o que nós lemos no capítulo 1, versículo 2. Ele descreve palavras da própria Sulamita que dizia assim: beije-me ele com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Aleluia. Quando nós vemos essa expressão, beije-me ele com os beijos de sua boca, nós vemos aqui um grau de intimidade muito alto. Porque quando os jovens aqui da igreja, ou de qualquer outra igreja, que tem um senso de responsabilidade ética e moral, resolvem ali namorar primeiro, eles vão orar. Então eles não podem sair beijando como fazem as pessoas do mundo lá fora. Eles não podem sair se agarrando como fazem as pessoas do mundo lá fora. Eles têm que se dar um respeito, até porque nós estamos cercados por uma tal grande nuvem de testemunhas. Aleluia. Então há aqui um grau de intimidade muito maior. Quando ela dizia beije-me ele com os beijos de sua boca, ela desejava ardentemente os beijos dele. E ela fala do amor dele, dizendo que melhor é o seu amor do que o vinho. E o vinho na Bíblia representa a alegria. Então, que amor é esse que pode ser maior do que a alegria? Aleluia. Sabe que amor é esse que pode ser maior do que a alegria? Aleluia, é aquele amor que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor que é muito maior do que a alegria. Aleluia. E o que é a alegria, se não... Aleluia, o que compõe a alegria senão um estado de paz, de saúde, de plenitude, de sucesso no trabalho, no relacionamento? O que é alegria senão a prosperidade, senão a comunhão com a família, senão a comunhão com os amigos e o respeito de toda a sociedade? Aleluia, o que é? E o que pode ser maior do que tudo isso? Apenas o amor de Cristo. Aleluia, que amor é esse? Graça incalculável. Aleluia. Que amor é esse de Deus por nós? Que amor é esse que suportou a cruz? Que amor é esse que suportou ser cuspido na cara? Que amor é esse que suportou uma coroa de espinho? Que amor é esse que suportou o Gólgota? Aleluia! Que amor é esse que não suportou ficar longe de você? Ressuscitou ao terceiro dia só para te abraçar. Aleluia! Mais uma vez. Que amor é esse? Aleluia! Que te trouxe de volta ao seu jardim. Ao jardim, aleluia, da eternidade. Aleluia. Quando Salomão, ele olha para a Sulamita, aleluia, eu entendo de forma poética
que a primeira coisa que acontece, é claro, antes de você, jovem, se apaixonar, antes de você, moça, se apaixonar por ele, antes de você, jovem, rapaz, se apaixonar por ela, aleluia, tudo se inicia com um olhar. Um olhar. Tudo começa com um olhar. Aí de repente você se agrada. Já tem jovem recebendo, ó. De repente seus olhos se enchem. Aí você parece aquele emoji, aleluia, que tem aí no seu WhatsApp, que tem 2 coraçõezinhos. Aleluia. Você imagina o rei Salomão apaixonado, 2 coraçõezinhos nos seus olhos. Aleluia. É esse mesmo olhar que Cristo tem por você. Um olhar de amor. Aleluia. Então tudo começa com um olhar. Aleluia. E para você não pensar que eu estou aqui me declarando, escute. Tudo começa com um olhar. Levíticos capítulo 26. Não precisa você abrir. Versículo 9. O Cristo noivo apaixonado, ele diz assim para a sua igreja: e para vós olharei. Aleluia. Tudo começa com um olhar. Depois, um despertar. Quando você olha, algo é despertado em você. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: aleluia. Desperta, ó tu que dormes. A noiva não pode dormir. Aleluia. Então desperta. Aleluia. Para sentir o amor do teu amado Jesus. Aleluia. Depois de um olhar, de um despertar, acontece um alimentar. Alimentar o quê? Aleluia. Alimentar o querer. Aleluia, alimentar esse despertar. Aleluia, escute, em falar em alimentar, João capítulo 4, versículo 34, aleluia, Jesus ele diz assim para a sua noiva: tem um alimento para comer que vós não conheceis. Aleluia, sabe que alimento é esse? É fazer a vontade do Pai que o enviou. Aleluia, a noiva apaixonada, a noiva amada, ela não se alimenta de qualquer coisa, se alimenta de Bíblia, de palavra e de fazer a vontade do Pai, aleluia, que enviou. Esse deve ser o alimento da noiva virgem pura, santa e imaculada. Aleluia. Depois desse alimentar, aleluia, existe um querer. Aleluia. Será que eu vou continuar querendo? Está apaixonada? Será que realmente, aleluia, eu vou querer, eu vou continuar? Aleluia. Então existe um querer. Jesus ele olha, aleluia, em Mateus capítulo 8, versículo 3, para aquele paralítico, aliás, para aquele leproso, aleluia, ele pergunta: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Sabe o que é que Jesus ele diz? Sabe qual é a resposta de Jesus? Ele diz assim: sim, eu quero, aleluia, porque não basta um olhar, um despertar, um alimentar, tem que ter também um querer, aleluia. Sabe por quê? Porque ninguém fica com ninguém, aleluia, por fim da força, aleluia. A outra pessoa também tem que querer, aleluia. Reserva os teus sentimentos em Deus, aleluia. Guarda toda a tua ansiedade, convida Deus, Jesus, para o teu relacionamento, aleluia. E você vai ver começar, aleluia, chover bênção sobre a tua vida. Aleluia, escute, um olhar, um despertar, um alimentar, um querer, mas também você também tem que insistir. Aleluia, insistir em quê? Insistir na oração, insistir no jejum, insistir em fazer a vontade do Pai, insistir em continuar firme e forte na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Escute, nós temos que insistir, porque Jesus ele mesmo insistiu, sofreu perseguição, prisão, cruz, aleluia, escárnio, a via sacra, o Gólgota, aleluia. Escute, ele insistiu até o perdão e entregar o seu espírito. Ele insistiu por você. Ele poderia ter desistido, aleluia, quando ele disse: Pai, aleluia, esse cálice é muito amargo, passa de mim. Todavia eu vou insistir ainda, aleluia, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele insistiu por você. Aleluia, foi por mim e por você, aleluia. Mas em se tratando de relacionamento ainda, aleluia, não existe apenas um olhar, um despertar, um alimentar, um querer, um insistir, aleluia, para acontecer um relacionamento e chegar naquele nível de beije-me ele com os beijos de sua boca, aleluia. É necessário ainda um chegar. Ninguém vai beijar, aleluia, sem se chegar, sem um querer, sem um insistir, aleluia. Então a pessoa ela vai se chegar. Jesus ele se chega, aleluia, diante da sua noiva.
Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então se a noiva quer ter intimidade com Deus, aleluia, ela também tem que chegar. Aleluia, não é parar de orar. A noiva que é noiva, ela não abandona a oração. Noiva que é noiva não deixa o noivo falando sozinho. Aleluia, mas tem um relacionamento de intimidade. Tem conversa. Aleluia, tem que acertar os pontos, os pingos nos is. Aleluia, então ela se aproxima. Então depois é que ela vai tocar. Aleluia. Ninguém chega logo beijando, né? Há um toque. Pega pelo primeiro na mão. Então há um tocar. Aleluia. E quando o noivo toca você, igreja? Quando o noivo te toca, você é curado. Quando o noivo te toca, você cresce na presença dele. Quando o noivo te toca, você é cheio. Quando o noivo te toca, você é batizado com o Espírito Santo. Quando o noivo te toca, você, aleluia, possui o toque santo de Jesus. O toque das mãos furadas. Aleluia. Então, depois de um tocar, existe ali, antes do beijar, antes daquela intimidade, existe um querer beijar. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Cantares capítulo 1, versículo 3, fala que as virgens o amavam. As virgens desejavam o rei, amavam o rei, aleluia. Então elas queriam beijar o rei, aleluia. Elas queriam ter a intimidade com o rei, aleluia. Entenda que quando eu falo aqui de beijo, eu estou falando de intimidade. Eu não estou falando de um beijo labial, aleluia. Então, existe depois de tudo isso, um realizar do querer, aleluia. Sabe que momento é esse? Esse é o momento de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. As bodas, o casamento do cordeiro e a noiva já está pronta, aleluia. Para a noiva chegar na intimidade de poder beijar o noivo, existe todo esse processo, aleluia. E a noiva somos nós. Para a noiva chegar, aleluia, lá na glória, aproximar-se do noivo, aleluia, existe todo um processo, aleluia. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus, aleluia. Sem santidade a noiva não pode ver o noivo, a noiva não pode tocar o noivo, a noiva não pode se chegar no noivo, não pode se aproximar do noivo, a noiva não pode, aleluia, estar nas portas do cordeiro, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Que amor é esse que supera tudo? Aleluia. Cantares capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Vai nos dizer assim. Cantares capítulo 1, versículo 3. Ainda nesse versículo 3. Aleluia. Tem uma parte que diz assim: para cheirar, são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens o amam. Aleluia. Agora, ela está falando aqui dos ungüentos, dos cheiros, aleluia, que são bons para cheirar. E quando a gente entende algo sobre cheiro, irmão, aleluia, o que é o cheiro? É algo, irmãos, que a gente não podemos ver, mas nós podemos sentir. Aleluia. Sabe que o noivo, ele é assim. Nós não podemos ver o noivo, mas nós podemos sentir o noivo. Aleluia. Você não pode ver o noivo, mas você pode sentir ele aí no seu lugar. Você não pode ver o noivo Jesus, mas você pode sentir, sabe, aquele arrepio, aleluia, que você sente aquela vontade de falar em línguas, de pular, de marchar, aleluia, de falar em mistério, de se entregar à presença de Jesus. Nós não podemos ver a presença de Jesus, mas nós podemos sentir. Aleluia. Esse, aleluia, é o cheiro de Cristo que revela ali a sua presença. E a presença de Jesus, ela é maravilhosa. Ela é tão maravilhosa que Moisés, aleluia, em Êxodo 33, versículo 15, ele vai dizer assim: olha, se a tua presença, se esse cheiro maravilhoso não for conosco, não me faça sair do meu cantinho. Aleluia. Eu quero ir para onde está a presença do noivo. Se o noivo não for comigo, eu não vou. Aleluia.
Porque o lugar da noiva é pertinho do noivo. O lugar da igreja é na presença de Jesus. Aleluia. Sem a presença, a igreja é fraca. Sem a presença, você não consegue. Sem a presença, você não chega. Sem a presença, você não alcança. Sem a presença, você não chega em canto nenhum. Aleluia. É essa a presença. A noiva, ela insiste em estar na presença do noivo. Sabe por quê? Porque a noiva, ela deseja o noivo. Ageu capítulo 2, versículo 7, a parte A diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Aleluia. Jesus, ele é o desejado da noiva. Ele é o desejado de todas as nações. Escute. Se a noiva não deseja a presença do noivo, algo está errado. Aleluia. Se a igreja ela não deseja a presença de Cristo, algo está errado. Aleluia. Para onde eu irei da presença de Jesus? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu preciso estar na presença dEle, sabe por quê? Porque a vida eterna só há nele. Não há outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Entenda isso, aleluia. Você não pode se afastar da presença de Cristo, porque se afastar da presença de Cristo, aleluia, é não ter caminho. Aleluia, é não ter caminho, é não ter a verdade. Aleluia, é não ter vida, me ajude, amado. É não ter vida. Aleluia. A presença de Cristo tem que estar em nosso cotidiano todos os dias. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. De longe as virgens sentiam o perfume, aleluia, do noivo. E elas esperavam, sabe por que elas esperavam? Porque elas o amavam. Aleluia. Escute. As virgens esperavam em Jesus. Mas elas não esperavam de uma qualquer forma. Elas eram virgens. Elas tinham que ser virgens puras. E elas tinham que ser puras não apenas, aleluia, no falar, mas também no falar, no pensar e no agir. Aleluia. Aí o noivo, ele te pergunta essa noite: o que você tem falado? Tem sido de uma forma santa, noiva minha? O que você tem falado tem sido de uma forma pura, noiva minha? O que sai da tua boca tem sido de uma fonte, aleluia, limpa, que jorra água para a vida eterna, noiva minha? O que você tem falado, aleluia, tem sido orações a mim, noiva minha? O que você tem falado tem me agradado, noiva minha. Sabe por quê? Porque até as palavras torpes, as palavras que são inúteis, elas vão ser pesadas no dia do juízo. Aleluia. E o que nós temos pensado? Imagina, Jesus dizendo para você, noiva do Cordeiro, o que você tem pensado? Tem sido em mim? Tem sido em estar na minha presença? Tem sido em fazer a minha vontade? O que você tem pensado? E também no agir. Qual é a forma que você tem agido, noiva minha? Será que você tem agido por impulso? Será que você tem perdido o azeite a ponto de você ter que sair para comprar, noiva minha? Como está, noiva minha, o teu azeite? Será que você tem agido de uma forma sem ter me consultado, noiva minha? Será que você tem agido por impulso, noiva minha? A Bíblia diz lá em Provérbios: não se estribes no teu próprio entendimento. Não vai pela tua vontade, vai pela minha vontade, porque a minha vontade não é como a tua. A minha vontade ela é boa, a minha vontade ela é perfeita, a minha vontade ela é agradável. Aleluia, deixa de fazer a tua própria vontade, de seguir teus próprios caminhos. Aleluia, se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Aleluia, mas quando você é noiva de Cristo, resolve fazer a vontade de Jesus. Aleluia, na tua vida vai ser só sucesso. Sucesso ministerial, sucesso no relacionamento, sucesso no emprego, sucesso na família, aleluia. Aonde você pisar, a planta do seu pé vai ser abençoado, porque você faz a vontade do noivo, aleluia, do noivo apaixonado. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Cantares, capítulo 1, versículo 5.
a noiva agora ela vai falar. Depois que Salomão ele observa, acontece tudo isso, ele se apaixona. Tudo que eu falei aqui agora, a Sulamita, ela vai falar, ela já falou aqui que ela era a rosa de Saron, o lírio dos vales, se sentiu uma flor diferente por ter sido escolhida pelo rei. Aleluia. Agora ela vai falar algo mais. Aleluia. Cantares, capítulo 1, versículo 5. Aleluia. E está aqui o tema da pregação dessa noite, que nós vamos encerrar daqui a pouco. O tema é a noiva morena de Cristo. E antes que você, aleluia, se enfade, eu vou já encerrar. Escute. A noiva morena de Cristo. Mas irmão, que tema é esse? A noiva morena de Cristo? Eu nunca ouvi falar. Acredite. A Sulamita, ela era uma jovem negra. Ela era uma jovem morena demais. A pele dela era uma pele morena, sem mancha. E Salomão, ele destaca ali, ele começa a observar, ele nunca viu uma pele morena daquele jeito. E ele se apaixona por ela do jeito que ela é. E nós sabemos que muitas pessoas, por ser morena, sofrem discriminação. Aleluia, sempre foi assim nos tempos antigos, nos tempos da escravidão, aleluia. E eu quero dizer, você é a noiva morena de Cristo, aleluia. Sabe por quê? Porque quantas das vezes a noiva de Cristo, ela não sofreu discriminação por ser fiel, ela não sofreu discriminação por andar com a Bíblia debaixo do braço. Quantas das vezes a noiva de Cristo, ela não sofreu discriminação por andar com o livro da capa preta, aleluia, por ser os crentes, o povo que orava de pé para trás, aleluia. Escute, quantas das vezes você não foi humilhado como igreja, sofreu como igreja, aleluia. A tua família, quando você se converteu, aleluia, te discriminou, aleluia, porque você deixou de rezar e agora você começou a orar, aleluia. A tua família muitas vezes te discriminou, aleluia, porque você aceitou Jesus, te disseram que você agora era louco, aleluia. Eu lembro como hoje, aleluia, está ali a minha mãe que não me deixa mentir, eu ia subindo ali na rua da casa lá da minha avó, eu morava lá, aleluia, e eu vinha andando e conversando com Deus, e gesticulando, e ali eu soube depois, aleluia, em conversa com ela, que ela me disse, meu filho agora, ele está um pouco doido, está um pouco louco, aleluia, porque ele agora fala sozinho. Não imaginava ela, aleluia, que eu sabia o que Jesus me disse, clama a mim e responder-te-ei. Eu estava falando com Jesus, na intimidade do beijo da boca, aleluia, da alegria que é muito maior do que o vinho. Aleluia. Quantas vezes na terra, afligida e humilhada, a noiva sofreu calada, os mártires, aleluia. Quantas das vezes queimaram os crentes, aleluia, ali nas fogueiras, muitos crucificados de cabeça para baixo, cortaram a cabeça deles. Quantas vezes a igreja foi perseguida, discriminada, aleluia. Quem pode falar muito mais sobre isso é o apóstolo Paulo. Um matador de crente, matador de igreja, matador de sonhos, aleluia, matador, aleluia, de projetos, aleluia. Mas Jesus, ele entra na tua noite, aleluia, para dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus, aleluia. Jesus, ele se levanta para te dizer, aleluia, que você não sofre mais discriminação, porque você agora tem a proteção do noivo, aleluia. Porque agora você, noiva, que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você pode descansar, aleluia. Você não vai sofrer mais discriminação, sabe por quê? Porque toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, aleluia. Ai de quem discriminar a noiva do Cordeiro, sabe por quê? Aleluia. Não vão te discriminar, não vão mais se meter a besta, porque a noiva de Cristo é a menina dos seus olhos. E ai de quem tocar em ti, ai de quem tocar em ti, aleluia, porque te guarda, não dorme nem tosqueneja aquele que te guarda, o guarda de Sião, aleluia. Ouça-me, aleluia, glórias a Deus. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 6, a parte A diz, não olheis para o eu ser morena. Ela está dizendo ali para as outras virgens, ali, não olheis para o eu ser morena. Sabe por quê? Porque a noiva de Cristo, ela chamava a atenção pela sua cor.
Aleluia. Quando o rei Salomão, ele escolhe a Sulamita, uma negra, ela olha com toda a autoridade para as outras virgens e ela é debochada. Ela diz assim: não olhei para o eu ser morena. Aleluia. Não ligue porque eu disse eu sou morena e agradável aos olhos do rei. Pense numa noiva debochada. Aleluia. Mas eu traduzo esse deboche como ousadia. Você entende que a noiva de Cristo, ela tem que ser ousada. Você é noiva de Cristo, você tem que ser ousada no Espírito. Aleluia. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Aleluia. Você tem que ser ousado e ousada para fazer a obra. Aleluia. Ela disse: não ligueis para eu ser morena, sou morena mesmo, mas o rei me escolheu. Sou morena mesmo, mas ele achou graça em mim. Aleluia. Você tem que ser ousada na obra do Senhor. Aleluia. Quando você é convidado para fazer, seja ousado. E aqui vai um recado, aleluia, aleluia, para os obreiros que estarão aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, subindo um passo ou dando mais um passo aí. Aleluia. Vai fazer a obra, chegará mais responsabilidade. Faça, mas faça com ousadia. Aleluia. A responsabilidade da noiva aumenta. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A noiva, ela foi injustiçada. Ela diz ainda nesse mesmo versículo: a vinha que me pertencia, ou que me pertence, eu não guardei. Ela foi injustiçada. Quantas das vezes a noiva, ela foi injustiçada? Quantas vezes te julgaram? Quantas das vezes jogaram pedra em você? Aleluia. Quantas das vezes? Mas você está aqui, aleluia, como noiva, como fiel, aleluia, como crente que vai subir para o céu. Aleluia. Cantares capítulo 1, versículo 7 vai dizer assim: dize-me, ó tu. Cantares capítulo 1, versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Aleluia. Está aqui falando de dependência. Aleluia. A noiva tem que ser dependente de Cristo. E ela diz: aonde apacentas o teu rebanho? Onde te recolhes? Aleluia. Aonde recolhes o teu rebanho? Pelo meio-dia. Pois porque razão seria eu, como aquela que erra ao pé dos rebanhos dos teus companheiros. Quando ela fala, aleluia, aqui: dize-me onde andas, aquele a quem a minha alma ama. Fala de dependência. A noiva, ela tem que ser dependente de Cristo. Quando ela fala: aonde apacentas e recolhes o teu rebanho? Aleluia. Aonde o noivo, ele recolhe o seu rebanho? Escute. O noivo Jesus, ele vai recolher o seu rebanho. Aleluia. E ele não vai usar um cajado. Aleluia. Ele vai usar a arma do arrebatamento para recolher a sua noiva e levar para as bodas do cordeiro. Aleluia. E ele fala assim: aonde recolhes? Pelo meio-dia. Entenda, pelo meio-dia é a hora do noivo. Aleluia. Traduzindo, a meia-noite é a hora do noivo. E se de repente a hora do noivo chegar na tua vida e você não estiver pronta? E você não estiver pronto? Aleluia. Quando ela fala, aleluia, que ela não seria como uma que erra ao pé do rebanho dos companheiros do rei. Aleluia. Ela está dizendo: olha, rei, eu não preciso estar aos pés dos seus companheiros. Sabe por quê? Porque a tua presença me basta. A tua presença, ela é suficiente para mim. A tua presença é tudo o que eu quero. A tua presença é tudo o que eu preciso. Aleluia. Cantares capítulo 1, versículo 9. Aleluia. Glórias a Deus. Vai falar o seguinte. Ele fala para ela o seguinte: as éguas de Faraó te comparo, ó amiga minha. Irmãos, para a gente já encerrar, eu vou traduzir só isso aqui. Quando Salomão, ele olha para a Sulamita e faz essa comparação, aleluia, que para ela, por um momento, ela talvez não tenha entendido. Aleluia. Eu já usei isso aqui. Escute. E ele se declara para ela fazendo essa comparação: as éguas de Faraó eu te comparo, ó amiga minha. Sabe por quê? Porque Abraão, ele tinha 1000 éguas brancas.
Essas 1000 éguas brancas, elas eram tratadas como verdadeiras realezas. Elas eram perfumadas com todos os tipos de especiarias. A ração dessas éguas ela vinha de fora, era muito importada. Aleluia. Elas eram tratadas como verdadeiras princesas. Aleluia. Escute. Quando ele compara a sulamita com as éguas dos carros de Faraó, é porque essas éguas, elas eram fortes, elas eram bem cuidadas, elas eram diferentes, elas eram treinadas para a guerra e elas eram destemidas. Vamos lá, noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, ela tem que ser forte. A Bíblia diz que quem é fraco, lá em Provérbios, quem é fraco numa crise, realmente é fraco. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. A Bíblia diz que tudo você pode, tudo eu posso naquele que te fortalece. Então as éguas do carro de Faraó, elas eram fortes, e a noiva de Cristo tem que ser forte. Elas eram bem cuidadas, aleluia, e você é a noiva de Cristo, aleluia, que tem sido bem cuidada através da palavra de Cristo, aleluia. As éguas de Faraó, elas eram diferentes, elas eram brancas, puras, nunca tinham sido montadas, aleluia, elas eram diferentes, aleluia. Então, noiva do Cordeiro, porque você quer ser igual a todo mundo. Você não é obrigado a postar o que as pessoas postam. Você não é obrigado a comentar o que as pessoas comentam. Você não é obrigado a viver da forma que as pessoas lá fora vivem. Porque você é diferente. Você, noiva, é sal da terra. É luz do mundo. Aleluia. Escute. As éguas de Faraó, elas eram treinadas para a guerra. Então para de pensar que Satanás, ele está dormindo e não está guerreando contra a tua vida. Você tem que ser treinado para a guerra, aleluia. Se você, aleluia, não está se sentindo preparado, aleluia, quando você chegar na sua casa, abre a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10, e começa a se armar com toda a armadura de Deus, aleluia, porque existe uma guerra acontecendo para tirar a noiva do noivo, mas isso não vai acontecer, sabe por quê? Aleluia. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Não prevalecerão. Não prevalecerão. Não prevalecerão. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Elas eram destemidas. Aleluia. Encerrando. Cantares. Capítulo 1. Versículo 10. Agradáveis são as tuas faces, aleluia, entre os teus enfeites, aleluia. Ela tinha simpatia e isso atraiu Salomão, aleluia. E o que enfeita a igreja, aleluia, para o arrebatamento, aleluia, é pureza, é santidade, é vida de comunhão, aleluia, com Deus, aleluia. E aqui fica o recado de um Deus apaixonado pela sua igreja. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus, pastor.